Olá, eu sou Walter Maciel Neto, CEO da AZQuest. Estou aqui para falar do nosso cenário de investimentos e também do desempenho de nossos fundos em junho de 2015. O mês foi novamente um mês repleto de histórias e volatilidade e dominado pela crise da União Europeia com relação à Grécia. Nós não vemos essa crise com grandes desdobramentos na economia mundial. Temos que lembrar que é uma questão importante em relação à zona do euro, até para que outros países como Portugal, Espanha e mesmo Itália não tenham incentivos do ponto de vista político de buscar saídas e mais flexibilidade ou podendo mesmo sair da União Monetária. A Grécia só representa 2% do PIB europeu e a nossa aposta é que ao longo do tempo essa questão vai ficar menor e vai acabar sumindo do cenário. Mesmo na hipótese que consideramos mais remota da Grécia promover um grande tumulto na economia global, o que aconteceria por fim seria uma postergação dos aumentos de juros por parte do Fed e outras autoridades e acabaria sendo um cenário até mais benigno para o Brasil. Do ponto de vista da Europa, os efeitos do easing quantitativo se mostram eficientes, com a economia crescendo talvez esse ano em torno de 1,5%, e todo aquele assunto de crise fiscal e instabilidade acaba sendo coisa do passado, o que é muito bom para a economia mundial. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o dólar mais forte acaba fazendo com que vaze crescimento pelas contas externas americanas, isto é, por exemplo, uma empresa europeia como Mercedes ou BMW acaba conseguindo, pela desvalorização do euro em relação ao dólar, colocar o automóvel nos Estados Unidos a um preço 30% mais barato. Isso faz com que essa força do dólar acabe tirando um pouco da capacidade de crescimento da economia americana. Isso é bom, porque os Estados Unidos vem crescendo de forma sustentada, mas ao mesmo tempo nós vemos um aumento de juros a partir do segundo semestre desse ano mais moderado. E isso é bom porque não aperta demais as condições monetárias dos países emergentes. Evidentemente, é possível que quando os juros começarem a aumentar, mas de forma muito moderada, tenha um efeito parecido com o do tapering 2 anos atrás, quando os mercados viram que o bicho não é tão feio assim e depois que o fato acontece, acaba até tendo uma procura maior por rentabilidade no mundo. E nós sabemos que os juros brasileiros são muito altos, o que poderia até trazer algum fluxo de investimento estrangeiro no Brasil. Finalmente, a China é uma questão que monitoramos de perto. A China vem mudando de padrão de crescimento. Primeiro, a dinâmica de crescimento foi reduzida, mas a composição dele também, menos intensiva em matérias-primas, porque tem menos investimento em infraestrutura, mais dependente de consumo doméstico. Não apostamos em hard landing, mas mesmo assim é um cenário onde os commodities perdem força e isso afeta o canal de transmissão de renda no Brasil. Finalmente, falando sobre o Brasil, existe hoje uma grande especulação em relação à política, à capacidade da presidente terminar o mandato. Existem 2 processos acontecendo e os ritos têm que ser respeitados. A gente vê hoje que o ritmo na mídia é muito mais rápido do que os verdadeiros caminhos que os processos têm que seguir. Tem um processo no TCU e outro no TSE. Acompanhamos essa questão com muita serenidade, mas hoje o que mais toma a nossa atenção é o ajuste que está sendo feito e que já promove grandes efeitos na economia brasileira. Claramente o desemprego começou a subir, a renda começou a diminuir, o consumo arrefeceu. Então nós vemos hoje uma recomposição das tarifas públicas que estavam congeladas, seja no setor elétrico, a gente vê o setor automobilístico caindo a produção, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento de exportação de automóveis por R$1 mais valorizado e acaba que a balança de pagamentos via balança comercial começa a fazer um ajuste por uma queda discreta nas importações. Portanto, o ajuste está sendo feito, está no caminho certo, assusta os agentes econômicos no curto prazo. Lembrando que nos Estados Unidos, em 2010, logo após a crise, chegou a aparecer um déficit fiscal americano de 10% do PIB. E os profetas do apocalipse começaram a pregar que a economia americana nunca mais se recuperaria, que os Estados Unidos perderiam o investment grade. A gente acredita que no Brasil hoje acontece a mesma coisa. O ajuste está na direção certa. As forças políticas resistem a um corte mais profundo nos gastos do governo, a uma redução do tamanho do Estado. Mas o ministro Levi vai fazendo o que dá para fazer, enquanto o Banco Central também trabalha para trazer a inflação na meta. É olhando para esse cenário que nós mantemos hoje nas carteiras, uma posição muito mais defensiva. Nós temos no FIA, no Quest Ações, 15% de caixa e uma aposta em cima do setor bancário e de serviços financeiros,
Estamos atentos ao aumento na inadimplência, mas achamos que os bancos estão muito descontados e também estamos atentos a um possível aumento de impostos no setor financeiro. Essa ainda é uma boa aposta, mesmo com todos os riscos associados. Temos uma outra aposta importante em papel e celulose. Achamos que é um setor que está mal precificado, tem preços muito mais resilientes do que bens de consumo em relação à desaceleração da economia, e também é o setor elétrico, que hoje pode recompor tarifas, e isso tem feito com que essas empresas que nós investimos tenham contribuído bastante para o nosso desempenho ao longo do ano. Também temos apostas individuais, como Porto Seguro e Brasil Foods, que vêm também contribuindo para o desempenho das carteiras. Os fundos long short não mantemos exposição direcional, estamos com um grosso adequado e também posicionados nos mesmos setores. E por fim, nos fundos de renda fixa, no Quest Yield, nós temos uma aposta na inclinação 17 com 18. Achamos que o Banco Central vai continuar com sua postura diligente e preocupada e buscando trazer a inflação já em 2016 para perto da meta. Finalmente, eu queria concluir dizendo que nós não nos preocupamos com o desempenho de curto prazo. O Quest Ações acumula desde seu início 550%, contra 103% do Bovespa, isso já líquido de taxa de administração e performance. Batemos o Bovespa todos os anos a fio, desde o lançamento nos últimos 10 anos. O Quest Small Caps tem rentabilidade acumulada de 124% versus menos 14% do índice Small desde seu lançamento em 2009. E o Quest Equity Hedge tem um desempenho que acumula 150% do CDI. Desempenhos ruins de curto prazo são normais, especialmente em produtos que conseguem gerar muito alfa ao longo do tempo. Nós temos muita convicção no nosso cenário de investimentos e certeza que nesse segundo semestre nossos fundos vão ter desempenho bastante acima dos benchmarks. É isso, muito obrigado e até a próxima.